Aqui a gente entra já em outro tema, gente. Aqui a gente entra nas possibilidades que as questões podem trazer para a gente sobre o abortamento recorrente. Como eu disse a vocês, a gente chama de recorrente ou habitual quando a gente tem pelo menos 3 abortamentos de forma consecutiva. As questões basicamente vão trazer para a gente a incompetência istmo-cervical e a síndrome do anticorpo antifosfolípide, tá, gente? Isso aqui a gente precisa saber. Então, vamos começar com a incompetência istmo-cervical. O que é que acontece aqui? Qual é o problema? A base dessa doença? A gente tem um orifício interno do colo que é incompetente. A gente pode chamar tanto de incompetência quanto de insuficiência istmo-cervical. E aí, o que é que acontece? À medida que aquele saco gestacional vai crescendo, ele começa a pesar sobre esse orifício interno do colo, que começa a ceder. Então, a gente tem a perda, literalmente, do saco gestacional. Ó. Ele vai cedendo e a paciente vai perder aquele saco gestacional. De uma forma geral, ela não tem dor, ela não tem sangramento, ela tá aqui de boa e do nada ela perde literalmente aquele saco gestacional, tá? O que é que isso faz a gente entender? A gente vai ter perdas geralmente no segundo trimestre, então são abortamentos mais tardios, ou então partos prematuros, geralmente prematuros extremos. Por quê? Porque precisa ter um saco gestacional desenvolvido o suficiente para fazer esse peso, tá? Geralmente as perdas são progressivas, as questões trazem para a gente que elas ocorrem em idades gestacionais cada vez mais precoces. Como assim? A primeira perda gestacional dessa paciente foi com 24 semanas. A segunda foi com 21, a terceira foi com 18, porque cada vez que ela perde, cada vez que isso aqui acontece, aquele orifício interno do colo ele fica ainda mais frouxo. Então, a próxima gestação ela vai perder de forma mais precoce, tá? É indolor, geralmente não tem contrações, e no exame a gente vê dilatação do colo, porque vai haver essa perda, e encurtamento do colo. Se a gente fizer na ultrassom de segundo trimestre, geralmente essas pacientes têm um colo menor do que 25 milímetros, tá? Gente, a etiologia, na grande maioria das vezes, vai ser idiopática. A paciente tem um orifício interno do colo incompetente porque tem e ponto final. Porém, aumenta a chance disso acontecer se essa paciente tiver o colo curto, principalmente se ela já fez curetagens de repetição ou se ela teve, por exemplo, um câncer de colo de útero e fez conização ou amputações cervicais, tá certo, gente? Como é que a gente trata? Pensa comigo, se o problema está no orifício interno do colo que é incompetente, a gente pode chegar ali com um fio inabsorvível, dar uma volta e fazer uma compressão mecânica, forçar o fechamento do orifício interno do colo. A gente chama isso de cerclagem. Essa técnica de fazer isso com fio inabsorvível, a gente chama de técnica de McDonald. É exatamente isso que a gente está vendo aqui nessa figura, a gente vai forçar esse fechamento. Ela deve ser feita de forma profilática ali entre 12, 14 a 16 semanas, a depender da referência que a gente use, tá? Isso é o ideal, que a gente faça nesse período, enquanto não há herniação, enquanto não há dilatação. Pode-se fazer posteriormente? Pode, gente, inclusive com pequenas dilatações e pequenas herniações. Porém, o risco aí já é bem maior e a gente passa a chamar de cerclagem de emergência e não profilática como essa daqui, tá? E a SAF, gente, aqui a gente vai ter anticorpos contra os fosfolipídios de membrana. Então, é uma paciente que vai desenvolver uma trombofilia autoimune adquirida, gente. Ela vai ter tromboses, pode ter tromboses, tem um risco maior de trombose venosa, arterial, em qualquer parte do corpo. Clinicamente, ela se manifesta assim, na parte obstétrica, ela se manifesta por abortamentos de repetição. Tá? Principalmente se forem abortamentos após 10 semanas, porque é quando a gente já tem uma trombose maciça da placenta, geralmente é quando isso acontece, tá? Mas qualquer abortamento de repetição a gente pode sim pensar na possibilidade de SAF. O que é que essas pacientes podem ter também? Crescimento intrauterino restrito, elas têm uma tendência a ter pré-eclâmpsia precoce, porque quando a gente estuda pré-eclâmpsia, a gente vê que endoteliopatias, doenças autoimunes, aumentam o risco de ter pré-eclâmpsia, principalmente precoce. Ela pode ter trombose em qualquer parte do corpo e uma associação muito importante com lúpus, gente. Então, pensou em lúpus, pegou uma questão que descreveu lúpus, a gente tem a obrigação de pensar em SAF. Para fechar o critério diagnóstico para a SAF, a gente tem que ter pelo menos uma dessas características clínicas e para a prova não precisa decorar, gente. Eles vão trazer um quadro bem rico, tá certo? Não precisa ficar decorando detalhes disso aqui, não. Mas precisa saber os anticorpos, porque para a gente fechar o diagnóstico tem que ter um critério clínico e pelo menos um anticorpo. Que anticorpos são esses? O anticardiolipina, o lúpus anticoagulante e o anti-beta-2 glicoproteína 1. Então, tem que ter um critério laboratorial, que são pelo menos um dos anticorpos, e algum critério clínico, tá?
Como é que a gente trata essas pacientes? Se for uma paciente que só tem histórico obstétrico, então ela só tem um abortamento de repetição, por exemplo, a gente vai fazer AS associada à heparina em dose profilática. Se essa paciente já teve algum histórico de trombose venosa, arterial, em qualquer parte do corpo, além do AS, a gente vai fazer heparina em dose plena, em dose terapêutica, tá? Vamos ver como é que isso cai. Questão do SURSE 2020. Paciente com atraso menstrual de 2 meses, no pré-natal, está acompanhando no pré-natal, e de antecedente ela tem. Essa é a terceira gestação, não teve nenhum parto, porque teve 2 abortamentos espontâneos. O primeiro com 18 semanas e o segundo com 16. Nascidos vivos, gente. O que é que ele está dizendo pra gente? O problema não era o bebê. Ele não tinha uma malformação genética, ele não tinha nada assim. O problema foi a perda realmente. Quem é que perde assim? Vamos continuar lendo. Essa paciente também tem uma história de conização a frio por uma NIC3 aos 20 anos de idade. Então, olha aí, um procedimento que diminuiu o tamanho do colo dela. O exame físico evidenciou um colo uterino impérvio, então estava fechado, mas está no comecinho da gestação. E ela tem uma ultrassom mostrando a gestação inicial de 7 semanas. Tudo ok. Comprimento do colo uterino de 29. Gente, 29 milímetros é pequeno? Não, mas vai ficar pequeno já com a evolução da gestação. Quando aquele saco gestacional começar a pesar, a gente vai começar a ter uma diminuição, um afinamento desse colo, tá? Ele pergunta tratamento. Tratamento, cerclagem pela técnica de McDonald de forma profilática. Como é que a questão trouxe para a gente? Realizar a cerclagem, baseada nos antecedentes obstétricos, exatamente, entre 12 e 14 semanas, profilática, após a ultrassonografia revelar boa vitalidade e ausência de anomalias fetais. Claro, gente, para a gente fazer uma cerclagem, a gente tem que estar mais seguro que aquela gestação tem tudo para ir para frente, tá? Faz a ultrassom do primeiro trimestre, ela confirma, a gente pode fazer.